Vamos tomar o nosso lugar. Vou chamar já aqui o Samuel para ele me ajudar aqui com um anúncio que ele me lembrou e que me estava a esquecer. Vocês sabem que agora no dia 31 de outubro nós celebramos uma data muito importante, não sabem? E não é o Halloween, ok? Dia 31 de outubro, a celebração da Reforma Protestante dos 500 anos. E o anúncio apenas diz respeito a uma celebração que vai haver com, obviamente, o acesso é restrito, mas vai haver uma emissão da RTP2 em direto a partir daquilo que vai ocorrer num dos templos de uma igreja evangélica em Lisboa. Portanto, a emissão vai ser em direto e será por volta das 20h30. Penso que tudo irá correr bem. Portanto, todos aqueles que tiverem interesse e que tiverem disponibilidade podem assistir a essa emissão, onde dela farão parte apresentações de música, também o conteúdo da Reforma, a leitura de alguns textos relacionados com as várias solas da Reforma, das ênfases da Reforma, e outros aspectos do programa que eu não conheço. Portanto, no próximo dia 31, terça-feira, por volta das 20h30, em direto na RTP2. Ora, então nós vamos começar então aqui de volta da palavra. Acabámos de ouvir este anúncio dos 500 anos, é uma data marcante. Sabem que não se faz 500 anos todos os dias, pois não? Só de 500 em 500 anos. E ao longo deste mês, nós várias vezes fomos abordados e fomos vendo várias formas, várias abordagens a esta temática dos 500 anos da Reforma Protestante, da qual nós somos herdeiros. Já todos perceberam que nós somos herdeiros da Reforma? Somos herdeiros em quê, por exemplo? Somos herdeiros nesta postura de nós termos a Bíblia na nossa própria língua. Já viram? Somos herdeiros nesta postura de interpretarmos a Bíblia à luz da Bíblia e não à luz do que outras pessoas pensaram ao longo dos tempos. Somos herdeiros de muitas maneiras. Já iremos passar por lá dentro de momentos com um trabalho que foi feito assim de síntese pela Mila e pela Sara, ok? Mas, entretanto, eu gostava de vos dizer que nós somos herdeiros de muitas outras coisas. Eu estive a fazer assim uma pesquisa na Bíblia para descobrir as várias reformas que Deus foi fazendo ao longo da história. E não tentei ser exaustivo, mas tentei pôr em vocês umas sementes de vontade de ir reler algumas destas histórias, porque algumas destas reformas que a gente aqui vai falar são reformas que precisavam de acontecer na vossa vida. Sim, porque nós não somos uma obra acabada e não estamos perfeitos, pois não? Às vezes a gente diz, eu precisava de restaurar isto, de restaurar aquilo, um pequeno restauro aqui, um pequeno restauro acolá, mas quando os restauros são um bocadinho assim estruturais, e mexem em dimensões importantes da nossa vida, a gente não pode falar em restauro, tem de falar de reforma. Vamos fazer assim como é que é? Um total makeover. Já viram? Vamos fazer assim uma coisa que vai ao caroço do problema. E é isso que é uma reforma. Então vamos lá. Nós somos herdeiros da reforma feita por Deus no Éden. Sabiam ou não? Deus tinha feito algo, estava espetacular, ele até disse que estava muito bom. Só que esta reforma que ele fez até foi assim um bocadinho desagradável. Expulsou-os de um sítio paradisíaco, mas era necessária, porque o homem tinha decidido definir para ele mesmo o que era certo e o que era errado. E por causa disso perdeu o acesso à árvore da vida, que era o plano de Deus. Não é? Também tivemos e fomos herdeiros de uma reforma de Deus com Noé. Esta, muito desagradável. O que é que aconteceu na reforma de Noé? Um dilúvio onde quase se extinguiram os mamíferos. Exceto os mamíferos que estavam na água, ok? Esses sobreviveriam, não é? Tipo
Tipo, as baleias não sofreram muito com isto, mas o resto dos mamíferos quase ficaram extintos. Os seres humanos ficaram reduzidos a 8 exemplares e a maioria dos mamíferos ficou reduzida a um par, que eu creio ter sido geneticamente escolhido por Deus quando os conduziu à arca. Mas não vou estar a falar sobre isso. Isso é um outro tema. Também somos herdeiros da reforma de Abraão. Não é quando ele se reformou, porque o Abraão não se reformou, ele estava a trabalhar e morreu. Com poucos anos, eu tinha só uns 175, uma coisa assim qualquer. Foi novo que ele se reformou. Mas a reforma de Abraão foi assim bem mais pacífica. Mas ainda assim envolveu riscos e o desconforto dele ter que se desenraizar do seu local, das suas tradições, das suas convicções, da sua forma de ver o mundo e partir à aventura para lugares diferentes daqueles que ele gostava de contemplar e que eram as suas referências culturais. Também somos herdeiros da reforma de José. Esta de natureza mais económica e também ela com novas implicações geográficas, em que o povo e os planos de Deus moveram-se na direção do Egito e mais tarde iriam sair com uma nova reforma feita por Moisés. Moisés também trouxe uma reforma ao povo de Deus. O povo de Deus saiu pela sua mão da terra da escravidão. E saiu para onde? Para o deserto. Saiu do Egito para o deserto. E o que é o deserto, irmãos? O deserto é uma terra, para Deus, o deserto não é uma terra de morte, ok? Para Deus, o deserto é uma terra de transição. É uma terra de mudança. É uma terra de transformação. É uma terra em que muda a nossa mentalidade, muda a nossa atitude, muda a nossa postura. É uma terra em que muda a nossa visão. E a nossa visão se descola daquilo que é a nossa escravidão e a nossa realidade e se foca naquilo que é terra prometida, que são as promessas de Deus. Olha, ainda hoje beneficiamos da reforma que ele fez. Sabem em que áreas, por exemplo? Nas áreas da saúde, nas áreas do direito. Vocês sabem que a Constituição de todos os países à face da Terra é baseada na Constituição que ele estabeleceu para o povo de Israel. Porque, de facto, não foi ele, foi Deus, não é? E, citando agora aqui uma pessoa que não está aqui no nosso meio, mas está cá, do lado de cá do céu, ok? Não está no nosso meio porque está na escola dominical a dar uma lição. A Belinha. A Isabel André, ela partilhou comigo que ou foi Isabel André ou foi o Luís Rodrigues, mas foi um dos dois que estava a estudar. Foste tu? Foi Isabel? Ainda bem. Porque eu não gosto nada de me enganar, sério. Mas engano-me muitas vezes. Ela estava lá a ter uma cadeira de Direito com um professor que disse assim, olha, se o sistema de segurança social que está aqui explicado no livro de Levítico fosse aplicado aqui no nosso país, como ele parece que era aplicado lá, nós estávamos incrivelmente melhor, porque o sistema de segurança social deles, bem, não dá para comparar com o que a gente tem no nosso país hoje. Olha, está aqui escrito, está disponível, só que as pessoas têm um bocadinho de preconceito e gostam mais de estar apegadas às suas próprias ideias do que às ideias de Deus. Vocês sabiam que as pessoas são assim? Tem lá alguém em casa que seja assim? Costumam falar com ele ao espelho ou não? É um problema, não é? Por isso não vamos falar mal do Estado. Do que é que a gente se pode queixar? Olha, queixe-se cada um dos seus pecados. É isso. Não é? Muito bem. Depois da reforma de Moisés, nós temos a reforma de Josué, onde o povo teve que enfrentar os seus medos. Há aqui algumas pessoas que também precisavam desta reforma. É ou não é?
E tiveram que passar a possuir a terra que Deus lhes prometeu. Nós temos aqui também algumas pessoas a quem Deus já prometeu algumas coisas e que não chegaram lá, não temos? Alguns já chegaram. Mas, tenha calma. Mas alguns não chegaram. Alguns não precisam da reforma de Josué porque já a fizeram, mas outros precisam. É ou não é? Isto cada um agarra o seu pedacinho, ok? Porque hoje Deus quer falar com todos nós. É ou não é? Hoje, e cada vez que Ele fala, eu vou tentar não distorcer muito a voz dele, o mínimo possível. Então, na reforma de Josué, o povo teve que enfrentar os seus medos e teve que passar a possuir a terra prometida, vencendo gigantes, superando obstáculos a que a geração anterior tinha sucumbido. Porque às vezes isto é assim, irmãos. Uma geração vem, é cheia de coragem e é sucedida por outra geração que fraqueja. E depois é preciso levantar-se outra geração que restaura os altares que a anterior deixou cair, é ou não é? Mas uma coisa é certa, Deus prometeu, venha a pior geração que vier, a obra de Deus nunca poderá ser interrompida. É ou não é? E olha, eu quero ver se não contribuo mais para a pior geração que vier, ok? Eu quero é contribuir para a geração dos que restauram. Os que restauram cidades assoladas de geração em geração. Esse é que é o desafio de Deus para mim e para quem o quiser agarrar também. Somos ainda herdeiros da reforma feita pelos diferentes juízes. Porque depois do povo de Deus ter falhado na missão de não se contaminar com os pecados dos povos da terra prometida, expulsando, aniquilando esses povos, arranha-vos um bocadinho os ouvidos esta parte de aniquilar os povos ou não? Mas só eram expulsos e aniquilados os povos que não se comprometessem absolutamente com um novo estilo de vida e atitude. Como, por exemplo, fez Raabe. Raabe era de um povo que supostamente devia ser aniquilado. Mas quando os espias chegaram perto de Raabe, Raabe não se colou às suas tradições culturais e aos seus pecados. E ela tinha uma profissão de renome. Sabem qual é que era a profissão dela? Meretriz. Fica um bocadinho mais bonito do que prostituta, não fica? Pronto. Essa era a profissão dela. E Deus escolheu-a, escolheu salvá-la. Possivelmente havia pessoas melhores para salvar do que uma prostituta e a sua família. Estão a ver? Possivelmente havia. Olha, eu vou-vos dizer, possivelmente não havia. Porque ela e a família dela foi quem Deus escolheu salvar da cidade de Jericó. E todos os outros não puderam ser salvos. E Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Só que Deus não é piegas como nós somos piegas. E Deus é justo. E Deus sabe o que a gente não sabe. Deus sabe o ontem, sabe o hoje, sabe o amanhã. E pela sua sabedoria, Ele pode tomar decisões que nós nem usamos. Qual de nós pode fazer a triagem? Olha, tu vais para o céu, tu vais para o inferno. Tu vais te salvar, tu não te vais salvar. Com certeza que eu não seria justo, não é? Mas o nosso Deus, que sabe todas as coisas, tomou decisões muito difíceis. Mas tomou-as com coragem. E deixa-nos esse exemplo. Nós também às vezes temos de tomar decisões muito difíceis. Porque às vezes nós assumimos compromissos com coisas que não devíamos assumir. É ou não é? E depois precisamos de tomar decisões difíceis. E o que é que nos acontece? Falta-nos a coragem. Falta-nos a coragem para matar o que precisa de ser morto e para deixar viver aquilo que não pode ser deixado de morrer. Mas nós às vezes, por falta de coragem, deixamos morrer o que não devíamos e não matamos o que devíamos matar. É ou não é? Uma linguagem assim um bocado forte, matar, não é? A vida é assim. Na vida há coisas fortes. Na vida há coisas mesmo tramadas. Na vida há realidades muito difíceis de enfrentar. Mas nós não podemos ser piegas e não podemos estar agarrados aos sofás de penas e às almofadas de penas e aos edredons de penas, porque na vida nós às vezes temos camas de pedra e temos coisas muito duras. Ora, então, entre estes juízes nós podemos lembrar Gideão, podemos lembrar Débora, podemos lembrar Sansão.
Quem é que gosta do Sansão, hein? Sansão, o incendiário, que pegou fogo a 100 raposas e que incendiou a terra dos filisteus. Hoje aqui a gente prendia-o logo direto. Prendíamos e cortávamos-lhe o cabelo logo. Agora que já sabemos o truque dele, que é para ele ficar preso, senão não era ou não era. Sansão, o fulano que em vez de se firmar no voto que ele tinha, que era um voto de Nazireu, não era Narizeu, hein? Era Nazireu. Apesar de ser judeu, ele devia ter assim um nariz proeminente como os judeus habitualmente, fisionomicamente têm, mas ele era um voto de Nazireu. E ele não se apegou ao seu voto e apaixonou-se lá pela Dalila, uma miúda com a qual ele nunca se devia ter metido e que lhe custou a vida. Ainda assim ele cumpriu, eu não posso dizer que cumpriu todo, mas cumpriu parte daquilo que Deus o chamou a fazer. E eu não o posso criticar porque eu faço tantas palermices quantas as que ele fez. Graças a Deus não faço as mesmas hoje, ok? Fiquem tranquilos. Mas acho que qualquer um de nós deve ter a humildade de olhar para estes homens que Deus usou e chamou com os seus erros e perceber que eles fizeram os deles e nós fazemos os nossos. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque deles já teve, não é? Senão não os tinha restaurado e não os tinha posto aqui na galeria dos seus heróis. Muito bem. Todos estes juízes que nós lembramos, Gideão, Débora e Sansão, e podíamos acrescentar a outros, Jefté e outros que tais, foram grandes libertadores do povo contra os povos que os oprimiam. Também somos herdeiros da reforma feita por Samuel, também ele juiz, o último destes juízes, e o juiz com influência talvez mais abrangente, porque a influência dele já era a nível nacional, enquanto que dos outros juízes às vezes era só na tribo deles, numa pequena região, e que preparou até Samuel a transição para a monarquia e que trouxe de novo ao povo o escutar da voz de Deus, que era uma coisa que já não havia muito. Porquê? Porque Samuel era uma pessoa que buscava, era uma pessoa consagrada. E os sacerdotes e sumos sacerdotes que constituíam as gerações antes dele eram pessoas que, tendo feito coisas boas para Deus e servindo a Deus, tinham vacilado em algumas das coisas essenciais, onde não se pode vacilar na consagração. Por exemplo, o Eli, que o ajudou a ser sacerdote e o ensinou a escutar a voz de Deus e essas coisas todas. Ele até não se pode dizer que ele tenha sido um mau sumo sacerdote, mas ele não conseguia pôr os seus filhos no lugar, não conseguia repreendê-los e era tolerante com os erros deles, e então ele estragou o ministério dele com isso. Porque, sabem, às vezes é mais fácil ser sacerdote fora de casa do que dentro de casa. E se eu não for um bom sacerdote, como às vezes não sou dentro da minha casa, o meu sacerdócio aqui convosco fica fragilizado. Mas eu, quando depois reparo que não sou um bom sacerdote, eu depois tento ir lá corrigir as asneiras e tento ser firme onde fui flácido. Tento ser presente onde fui ausente. Mas pronto, nem sempre os meus remendos consertam tudo, é? Mas o meu fechar de olhos é que não conserta nada, ok? Portanto, temos que abrir os olhos e fazer algumas reformas no nosso sacerdócio do lar. É ou não é? Homens? É ou não é? É ou não é, homens? Ok. O programa que eu dinamizo na prisão, com o Luís e com outros colaboradores, chama-se Homem ao Máximo, porque ao mínimo já descobrimos como é que era. Homens, lá em casa, às vezes já descobrimos como é que se é homem ao mínimo ou não? Muitas vezes demais. É ou não é? Temos de descobrir é como é que podemos ser homens ao máximo e não homens ao mínimo. E não é só nas prisões que isto é preciso também lá em casa. Ora, muito bem, as mulheres dizem amém. Ora, aproveitem que isto não vou dar esta oportunidade muitas vezes. Ora.
também somos herdeiros da reforma feita por David, o segundo rei de Israel, um grande guerreiro e libertador, que além de reformar a estabilidade nacional e a soberania, que estava muito posta em causa durante o reinado de Saul, ele reformou a adoração. E além disso, preparou tudo para que existisse um lugar de referência onde todo o povo se reunisse para celebrar a Deus, que era o templo. Foi ele que preparou tudo, não foi? O grande construtor foi o que fez a reforma seguinte, que foi o Salomão, mas de facto o que ele deu foi continuidade àquilo que o pai já tinha proposto no seu coração, mas o Senhor disse, olha, não vais poder ser tu, porque as tuas mãos estão um bocadito manchadas de sangue a mais, para o meu gosto. Gosto muito de ti, Davi, mas há coisas que não podem ser feitas com as tuas mãos por causa de uns episódios. É ou não é? Porque nosso Deus não é piegas, Ele chama as coisas pelos nomes. É ou não é? Ora, Salomão, foi com ele que o templo surgiu, mas ele também trouxe mais reformas, ao nível da profundidade e da sabedoria que o povo tinha. Ainda hoje beneficiamos da reforma que ele fez na área do direito, na área da filosofia, na área de várias áreas do saber dele. Temos o livro de Provérbios, de Eclesiastes. E ainda hoje também somos herdeiros das pequenas e incompletas reformas feitas pelos reis Abias, Asa, Josafá, Joás, Uzias, Ezequias e da profunda reforma de Josias, que trouxe o povo do descalabro e ignorância da palavra de Deus de novo para a consagração e busca de Deus. Somos ainda herdeiros das reformas de Esdras e de Neemias, que restauraram a identidade e a dignidade do povo após o cativeiro, a que os pecados de toda a nação os conduziu. Ainda podemos referir aqui que somos herdeiros do Ageu e do Zacarias, porque nós, depois de recebermos uma ordem, vamos reconstruir, vamos voltar a restaurar as coisas, a gente olha para a nossa vida e diz assim, mas há tanto para fazer na minha vida pessoal, não tenho tempo para cuidar das coisas de Deus. E Deus levanta Ageu e 2 mesitos mais tarde o Zacarias para nos lembrar que nós temos que pôr as prioridades na ordem certa e que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas que se nós buscarmos em primeiro lugar o nosso reino e a nossa justiça, nós vamos ajuntar num saquitel furado ao qual o nosso Deus sopra. Porque quando nós construímos o nosso reino é muito pequenino e não cabe lá quem Deus quer que caiba. Sabiam? Só cabemos lá nós, às vezes nem os filhos, nem a mulher lá cabe, nem o marido. Sabiam ou não? Porque às vezes o nosso reino só cabemos mesmo lá nós. E às vezes nem são as boas partes de nós, só cabe lá aquelas partes mais tramadas de nós. Ok? Mas vamos deixar a reforma do Ageu e a reforma do Zacarias e vamos falar de uma reforma ainda mais interessante. Porque nós somos herdeiros de todas estas reformas, mas somos essencialmente herdeiros da reforma que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. É ou não é? É? E era Ele que estava por detrás, lá no Éden, lá no dilúvio, lá com Abraão, era Ele que estava por trás de todas essas reformas, todas elas incompletas. E Ele, na plenitude dos tempos, veio, habitou entre nós. O próprio Deus se torna homem para trazer mudança. Uma mudança que para nós era impossível trazer para a humanidade, por melhor que nós fôssemos. Ora, após Jesus ter concluído o seu ministério e ascendido aos céus, onde hoje nos representa, sabem que para nós é uma vantagem termos Jesus no céu. Hoje temos o Espírito Santo, não confinado a um corpo, como Jesus esteve entre nós. Por exemplo, as irmãs de Lázaro estavam muito tristes porque até o mandaram chamar e ele atrasou-se lá em Betânia, nunca mais chegava. Nunca mais chegava e Lázaro morreu. Se estivesse aqui, Jesus, isto tinha sido tudo diferente. Não é? Agora, quem é que vai dizer hoje em dia ao Espírito Santo, se estivesse aqui, isto tinha sido diferente? Quem é que vai dizer?
Espírito Santo está em todo lugar, derramado sobre toda a carne, para que todos possam conhecer o nosso Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Ora, após Jesus ter cumprido o seu ministério, ascendido aos céus, onde nos representa, nós tivemos outros que vieram traduzir estas sementes do reino de Deus que foram plantadas por Jesus Cristo e que eles próprios sendo transformados de glória em glória, abrindo cada vez mais os seus próprios horizontes, nos têm transportado para nós percebermos que aquilo que Jesus dizia é mesmo verdade. Ele está a levantar para si uma multidão de todos os povos, línguas e raças. Primeiro com Pedro, não é? A abrir os olhos para que não cabem só os judeus no povo de Deus, mas cabem também os gentios. Temos também Filipe, a descobrir que os samaritanos também lá cabiam. Temos, quem mais? Temos Estevão, também, a mostrar-nos que, às vezes, fazer parte do reino de Deus tem um preço bastante elevado, mas vale a pena, não é? Temos o apóstolo Paulo, que nos mostrou que os limites é o planeta, não há limites, não é? Ele dividiu a terra entre Jerusalém e o resto do mundo, e ficou com o resto do mundo para ele, não foi? Mas as gerações foram sucedendo e não há tempo para estarmos aqui a falar de todos os reformadores que foram fazendo e dando os seus contributos ao longo da nossa história até chegarmos a hoje. Eu vou chamar aqui o Samuel para ele nos ajudar. A Sara e a Mila prepararam um PowerPoint onde nós podemos perceber o impacto que teve a reforma e o que preparou a reforma. Então vou passar aqui ao Samuel para vocês ouvirem uma voz mais dócil de caminho. Normalmente a minha não é muito doce. Bom, em relação à exposição que os irmãos podem ver lá no átrio, ou ali na zona social, vamos assim dizer, os irmãos vão poder observar, eu vou procurar ser sintético, o que eu normalmente não é minha virtude, mas vão ter uma parte relativa ao contexto histórico, que começa com a Idade Média, a Igreja Ocidental e o Papa que dominavam a sociedade e a política europeia. Já não vou ler tudo, vou apenas, digamos, passando ponto a ponto. À medida que vocês virem aqui as folhas a passar, vocês podem passar também aí. Entretanto, temos o período do Renascimento, que vocês também vão ver, foi um movimento poderoso que influenciou as áreas da política, da filosofia, é o slide a seguir, das artes e da religião. Portanto, tem a ver com o humanismo, tem a ver com todo o período do ressuscitar da idade, digamos, e da expressão artística que tinha a ver com o clássico. Depois temos um outro período bastante importante, que é o da pré-reforma. Na pré-reforma existem toda uma série, como já vimos na Bíblia, mas, digamos, mais próximos, digamos, da reforma protestante, da qual nós celebramos agora os 500 anos, há uma pré-reforma com alguns movimentos que existiram e que, de alguma forma, e essa é uma situação importante, ou seja, sempre houve movimentos que acompanharam, digamos, um interesse e digamos, procurando trazer de volta a realidade e o conteúdo e a pureza daquilo que a Palavra de Deus apresenta, e um desses movimentos foram o dos valdenses, entre 1140 e 1217, que o nome surge por causa de Pedro Valdo, que deixou a sua atividade profissional e os bens que possuía, tendo-os repartido com os pobres. Valdo decidiu encomendar uma tradução da Bíblia Sagrada, e esse é um marco sempre, tanto em termos da Bíblia como em termos depois da história da Igreja, porque está sempre presente o voltar à palavra. Ou seja, é muito fácil as pessoas esquecerem o conteúdo das Escrituras, e a reforma, ela não existe a não ser voltando novamente àquilo que Deus diz e implementando e vivendo em termos da vida individual, na Igreja e depois na sociedade também. Depois temos uma figura incontornável, que é a figura de John Wycliffe, a quem também ficamos a dever uma das traduções da Bíblia.
e ainda hoje existe uma organização chamada Wycliffe, que está envolvida precisamente com a tradução da Bíblia, porque este movimento continua, porque uma igreja viva é uma igreja que pretende que a palavra de Deus esteja na língua de todas as pessoas, porque Deus não é um Deus que fala apenas o hebraico ou que fala apenas o português. Deus fala em todas as línguas, e o interesse de Deus é que todas as pessoas tenham a sua palavra na sua própria língua, e existem hoje grandes equipas, ou muitas equipas de pessoas, que em muitas partes do mundo estão a fazer precisamente este trabalho. Das teses do Wycliffe fazia parte: a igreja é a totalidade daqueles que estão predestinados para a bênção, existe uma igreja universal e fora dela não há salvação, Jesus é o cabeça desta igreja e não o Papa. Temos depois um outro nome importante, João Huss, que viveu entre 1369 e 1415, nasceu na Boémia, hoje República Checa, que é um dos espaços mais marcantes em termos do movimento da Reforma, com o surgimento daquilo que é chamado os irmãos boémios, boémios não por viverem na Boémia, os irmãos morávios, e que tinham de facto uma conduta de acordo com a palavra de Deus e que refletiam, e que tiveram uma influência tremenda, digamos, na Europa, particularmente até em termos da educação, e que, digamos, ainda hoje nós usufruímos da influência deles em termos das várias áreas da vida social. Portanto, apesar da sua grande influência como professor catedrático e capelão da corte, tinha uma vida simples e piedosa. Muitos deles foram mortos, o João Huss foi um deles. Inclusivamente, uma das declarações dele é profética, porque quando ele foi morto, João Huss significa ganso, e ele diz: vocês estão a matar este ganso, mas Deus vai suscitar um cisne a quem vocês não vão conseguir matar, e de alguma forma, sem saber propriamente o nome da pessoa, ele estaria-se a referir a Martinho Lutero de uma forma profética, que foi aquilo que efetivamente veio a acontecer. Outro nome é o nome de Erasmo de Roterdão, que influenciou inclusivamente Damião de Góis em Portugal e que foi um dos primeiros a traduzir uma parte da Bíblia, e que também, segundo se queria, teve que fugir, porque senão iria acontecer-lhe em Portugal a mesma coisa que aconteceu ao João Huss. E o Erasmo de Roterdão, sendo um humanista, ele também me marcou de uma forma muito forte, e também é um dos precursores da Reforma. Produziu uma versão do Novo Testamento em grego, que apareceu em 1516 e que deu aos académicos algo para comparar com a versão da Vulgata Latina. A versão de Erasmo, apesar do analfabetismo geral, era que as escrituras estivessem disponíveis para todos. É muito interessante que este é um marco que acompanha todos os precursores, ou seja, a ideia de uma Bíblia, da palavra de Deus em todas as línguas, e é isso que nós encontramos em todos os grandes reformadores. Depois, um outro nome é o nome de William Tyndale, que é o responsável pela tradução de King James Version inglesa, e que viveu entre 1484 e 1536. Aconteceu a ele também, porque todos eles, muitas vezes pensamos que os mártires apenas foram num determinado período, ou do Novo Testamento, ou até antes, já no Antigo Testamento, e depois nos primeiras centenas de anos, mas efetivamente não. Todos estes precursores da Reforma, muitos deles passaram pelo martírio. Tyndale foi estrangulado e queimado em 1536, e com 40 e poucos anos, e creio que algumas vezes até não satisfeitos com o facto de serem queimados, ainda pegavam nas cinzas e as atiravam ao rio, porque procuravam de alguma forma dissipar a própria memória, porque sabiam, conforme diz a palavra de Deus, que o sangue dos mártires, como aconteceu com Estevão, teve depois as suas repercussões, e obviamente é isso que nós verificamos na história. Depois surge o período da Reforma, em 31 de outubro de 1517, e por causa disso a Reforma, este ano, os 500 anos, se celebra precisamente neste dia 31 de outubro, porque foi nessa altura que ele afixou, Martinho Lutero, afixou as suas 95 teses ou pontos para discussão na porta da Catedral de Wittenberg. Depois temos o nome de João Calvino, outro dos reformadores. Em relação a Lutero, convém também dizer que ele é o responsável pela tradução da Bíblia para o alemão, e uma das situações também muito interessante em relação a Lutero é que a língua alemã existe porque Lutero traduziu a Bíblia para alemão, ou seja, a tradução da Bíblia fixou a própria língua alemã. Mas não é caso único, porque existem muitos outros casos, até de
povos ou de tribos, onde não existe a língua, ou apenas existe linguagem oral. Eu tenho, por exemplo, um vídeo muito interessante sobre isso, que é, numa determinada tribo em África, há um conjunto de irmãos desta organização Wycliffe, que foi para lá trabalhar. Eles não tinham livros, a língua deles não era escrita, não era passada à escrita, era apenas linguagem oral. A Bíblia, ou seja, eles estudam a língua oral, criam a forma de ela ser escrita, acabam por traduzir a Bíblia, e o primeiro livro que essa tribo tem, entre eles, o primeiro livro com a língua deles escrita, é precisamente a Bíblia. Portanto, Calvino é um desses nomes marcantes. E depois há uma situação que é surpreendente, que tem a ver com... Pensamos que a reforma foi apenas, digamos, propriedade, foi apenas alguma coisa que teve apenas com homens. Ou seja, porque estamos muito habituados a que a história seja apenas apresentada no masculino. Mas, efetivamente, não corresponde. Obviamente, porque é que isto acontece? Por causa de movimentos culturais. E por causa dessa situação há uma influência que leva apenas a destacar um nome de homens que estiveram presentes, vamos assim dizer, e que influenciaram e que marcaram a história. Mas há muitos nomes, digamos, femininos, de muitas mulheres, que acompanharam também este mesmo movimento e que são marcantes nesta renovação, nesta reforma que foi acontecendo ao longo dos anos. A revista Novas de Alegria sobre a Reforma tem a indicação de alguns destes nomes, e esta exposição também, e portanto eu não vou citar os nomes porque alguns deles eu não conseguiria dizê-los como deve ser, mas tem aqui vários nomes de mulheres, o que significa que Deus não faz uma exceção, Deus usa homens e usa mulheres, como usa os mais idosos e os mais novos, e nós encontramos isso na própria Bíblia, como Deus usou mulheres, particularmente até durante o período dos juízes também, em que Deus levantou mulheres como Débora nesse movimento. Depois, a reforma em Portugal. Um nome marcante da reforma em Portugal é o de João Ferreira de Almeida, uma vez mais, ou seja, nós tivemos uma grande reforma em Portugal, mas a reforma, efetivamente, é marcada pelo tradutor da Bíblia, que acaba por ser ainda a Bíblia que nós mais usamos no nosso meio, e é o primeiro tradutor da Bíblia na totalidade, embora uma parte dela ainda não foi feita por ele, porque entretanto ele faleceu, mas rapidamente ela foi concluída, e a tradução da Bíblia teve um impacto tremendo. Nós estamos muito longe de imaginar de tudo aquilo que ela provocou, e ainda hoje a disseminação da Bíblia é determinante. Determinante em todos os sentidos, no sentido espiritual, no sentido eclesial, no sentido individual, familiar, mas também no sentido social. Porque, como já disse o pastor Álvaro, se de facto a sociedade vivesse de acordo com os princípios da Sagrada Escritura, nós teríamos uma realidade muito diferente. Temos aqui uma biografia dele. Ele, em Portugal, em 1641, agora, digamos que os primeiros movimentos, digamos, protestantes e evangélicos resultantes da influência de outros, particularmente dos ingleses em Portugal, portanto, e dos holandeses também, portanto, aqui neste caso em Portugal, em 1641, uma igreja reformada holandesa era estabelecida em Lisboa, e em 1642 o rei Dom João IV de Portugal assinou um tratado com Carlos I de Inglaterra, através da qual os súbditos britânicos residentes em Portugal tinham garantida a sua liberdade de consciência. É interessante que digamos, a liberdade para se juntarem e para celebrarem a Deus de acordo com a Bíblia, fora, digamos, daquilo que estava estabelecido maioritariamente, começou com os estrangeiros. Mas foram esses estrangeiros que efetivamente acabaram por depois contribuir, particularmente até com o seu poderio económico. São coisas que nós não aqui, porque há de facto, ainda está muito por fazer. Eu tenho a possibilidade de ter comigo uma tese de alguém que, de facto, desenvolveu e nunca se publicou, e eu tenho muita pena que essa tese nunca tenha sido publicada, que é a influência do movimento, digamos, da reforma na Europa, em Portugal, no sentido económico e no surgimento de movimentos sociais, e que é extraordinário, muitas das coisas que nós ignoramos, das quais nós usufruímos, e que, de facto, marcam a nossa história e que são preponderantes. Em Lisboa, a obra foi principiada no ano de 1932, com a ajuda de missionários suecos. Já estamos a falar em termos, digamos, das Assembleias de Deus. No ponto anterior, em 1921, outro português é enviado do Brasil, o pastor José de Matos, e o movimento pentecostal português está ligado no início ao do Brasil, embora com imigrantes, o que é outra coisa interessantíssima, os movimentos migratórios. Acho que uma coisa, ainda hoje nós temos estes movimentos, e algumas vezes ficamos até, digamos, com algum
alguma indisposição, porque parece que eles nos vêm a retirar determinado tipo de possibilidades que nós temos, o que é um bocadinho, é muito egoísmo do ponto de vista até espiritual, porque quando outros vêm até nós, é a possibilidade de eles serem alcançados com o Evangelho. Da mesma forma que muitos portugueses foram para o Brasil e vieram do Brasil e trouxeram o Evangelho, particularmente com aquilo que é hoje as Assembleias de Deus em relação ao movimento pentecostal. Isto está terminado, procurei fazer o melhor, mas mesmo assim talvez me estiquei demasiado. Foi muito melhor ser o Samuel do que eu, foi ou não foi? Digam lá. Foi, claro que foi. Vocês já estavam um bocadinho fartos de me ouvir e assim fizeram uma pausa. Mas eu vou-vos dizer, eu ainda não acabei. Hein? Depois disto que nós vimos, eu queria que vocês abrissem Ezequiel, no capítulo 47, para vermos aqui alguns versículozinhos. Vocês sabem que ainda hoje Deus quer fazer reformas e celebramos 500 anos de uma muito importante, mas se calhar devíamos era cantar os parabéns do ano zero de algumas reformas na vida de alguns de nós, ok? Porque nós costumamos cantar os aniversários, já vamos cantar os parabéns quando eu terminar agora aqui esta leitura, mas nós só cantamos os parabéns a partir do primeiro ano, não é? Mas para cantarmos é preciso que tenha nascido. Oh, já me está a mandar calar. É preciso que tenha nascido. Mas para nascer é preciso que aconteça algo. E para a reforma acontecer em nós, para nós sermos transformados por Deus, nós temos que nos entregar a um processo. E eu hoje, com a surpresa daquele movimento que aconteceu, que eu já tive, entretanto, a informação de que aquela pessoa que se sentiu mal no nosso meio, que já está bem, já está tranquila, mas a verdade é que eu, por causa desse movimento, passei à frente um dos pontos aqui do meu alinhamento do culto, que era dar o bem-vindo às pessoas que estão no nosso meio. Mas olha, sintam-se bem-vindos todos, ok? A gente já trata disso depois, quando cantamos os parabéns, no final a gente dá o bem-vindo. Mas estava eu a dizer que nós podemos chegar aqui sem conhecer Deus, escutar estas coisas todas. Ou podemos chegar aqui conhecendo Deus apenas de ouvir falar. E eles dizem e tal, e é interessante o que eles dizem. Se fosse verdade, olha, até era muito bom mesmo. Depois até há aqueles que já provaram e que dizem, não, Deus já foi assim, mesmo importante na minha vida, especialmente em 1700 e qualquer coisa, ou há muito tempo atrás. Outros dizem, olha, Deus é a base de tudo aquilo que eu vivo. Graças a Deus por todos, mas a verdade é que aqueles que fazem de Deus a sua plataforma e fazem de Deus o seu alicerce, firmam-se sobre a rocha. E por causa disso têm uma vida muito menos abalada do que aqueles que tiveram experiências ou que ainda não tiveram experiências com Deus, mas que as que tiveram já foi há muito tempo. Ou há tempo demais, vamos pôr a coisa assim. Então aqui no capítulo 47 de Ezequiel, que nós vamos ler, o que é que nós vamos encontrar? Depois disto, o homem que era um ser espiritual que estava aqui a guiar numa visão o profeta Ezequiel, por acaso estava a traduzir Ezequiel quando faleceu, o Ferreira de Almeida. Ele já tinha traduzido o Ezequiel e o resto tudo, só que a tradução dele naufragou, ele começou tudo do princípio outra vez. Hein? Determinação. Espetacular. Aqui o Ezequiel, se calhar até foi o Ezequiel já quase que me matou a mim, porque eu tentei lê-lo e pronto, ia morrendo. Há aqui alguns capítulos que eu entendo, um deles é este que eu vos vou explicar, há outros que eu fico a naufragar aqui. Mas diz assim, depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. Este novo templo, que não é o templo que existe hoje, lá em Jerusalém, que é só umas paredes, nem é o templo que foi feito por Salomão, nem é o templo que foi reconstruído por Esdras. É um templo que ainda será construído. E as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até à porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Irmãos,
isto que eu estou a ler pode-vos parecer um pouco confuso, mas isto tem uma profundidade brutal que eu não vou ter tempo para vos explicar agora aqui e que eu só compreendo em parte. Mas vou-vos explicar uma parte que vocês facilmente vão compreender e que pode mudar a vossa vida, se vocês quiserem. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. Um côvado é esta medida, que vai aqui do cotovelo até à ponta deste dedo. E então, ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E vejam, convidou para um rio que nasce no trono de Deus, um rio que é o rio de Deus, é o rio da vida. E este ser que estava a falar com Ezequiel convidou a entrar nesse rio. E ele andou 500 côvados, 500 meios metros, andou... Estão a ver? O que é que são 500 meios metros? São 500 metros. Ok? E as águas davam-lhe pelos tornozelos. Eu vou-vos dizer como é que eu leio este texto. Muitos de nós gostamos de Deus, apreciamos de Deus e até chegamos perto e entramos exatamente no rio de Deus até à altura em que a gente se sente confortável, que é até aos tornozelos. Porque quando a água nos dá pelos tornozelos, nós temos o controle absoluto sobre tudo o que é que acontece, sobre as nossas decisões, sobre tudo. E estamos mergulhados em Deus, mas só até ao ponto que a gente quer. Não temos que fazer coisas desconfortáveis, coisas que nos tirem para fora daquilo que nós achamos que é razoável para nós. Estão a ver? Claro que não é com água pelos tornozelos que nós damos grandes mergulhos, pois não? Que nós temos grandes aventuras e que desfrutamos do rio. Quando a água nos dá pelos tornozelos, às vezes até as coisas são um bocadinho lamacentas, é ou não é? Há uma grande mistura entre a terra e a água. E nós às vezes não sabemos bem se aquilo chega a ser mesmo a água. Quem anda a mergulhar em Deus assim pelos tornozelos tem imensas dúvidas. Será que Deus existe? Será que Ele é mesmo bom? Será que Ele se lembra de mim? Será que... não, mas eu já experimentei que aquilo era mesmo molhado. Ele é bom. Mas por outro lado... E andamos sempre a naufragar nestas coisas. Sempre nas nossas dúvidas. Sempre a marinar nelas. Mas depois houve um novo desafio. Me deu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Alguns, mais corajosos, mais afoitos, entram mais e abandonam o conforto das águas assim, da beirinha, e dão uns passos. Ora, esses que dão uns passos já se vão contrariar um bocadito mais, já vão ter que se negar mais a si mesmos, já vão ter que tomar algumas decisões desconfortáveis e já vão ficar um bocadinho mais à mercê do rio. Porque sabem, quando há aquelas enxurradas, que o rio fica assim forte, os que têm águas pelos tornozelos, normalmente atravessam isso agarrado a uma corda. E alguns vão com a corrente. Porque só a água pelos tornozelos, se for forte, já nos leva. E com Deus é assim. Com Deus, com água pelos tornozelos, já podemos ser arrastados por Ele um momento ou outro. O que não há é sempre enxurradas, não é? Só uma vez de vez em quando. Graças a Deus, não é? Mas, pelo menos, com água pelos tornozelos, a gente já sabe para onde é que o rio está a ir. E se nós quisermos, podemos nos deixar levar pelo rio. Mas também podemos resistir e dizer, não, isso não é para mim. Eu sei, Deus, que tu até gostavas que eu fosse e fizesse e dissesse, mas, sabes, eu não estou preparado. Não é a minha cena. Eu não sou assim, sabes, Deus? Mas depois, o que é que aconteceu? E me deu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Vocês sabem o que é que são os lombos? Na Bíblia, os lombos não são as costas. Porque, por exemplo, o Abraão teve filhos que saiu dos seus lombos. Biblicamente, os lombos eram outras coisas. Era uma outra região do corpo. É água que nos dá pela cintura. Quem é que já esteve num rio com uma certa corrente mergulhado até à cintura? Quem é que já teve? Quando nós estamos nessa situação, nós gostamos de estar em barragens, não é em rios, é ou não é? Digam lá. Porque a corrente é mínima nas barragens. Mas quando é um rio, a água nos dá assim pela cintura, a gente já sabe. Qualquer momento, vem uma correntezinha e já foste. Há que nadar. É ou não é?
E também é assim no rio de Deus. Se nós ousarmos dar mais uns passos, contrariando-nos mais um pouco, reformando outras dimensões da nossa vida que precisam de ser postas no lugar e ajustadas à palavra de Deus, ok? O que vai acontecer é que nós vamos ficar na mesma a sentir o chão, mas já começamos a boiar um bocadinho, já começamos a perceber que quem manda ali é mais o rio do que nós. Nós ainda conseguimos estar lá e sentir o pé e não sei o quê, gostamos muito de ter pé, não é? Mas ao mesmo tempo o rio começa-nos a dar assim aqui um calafriozinho, porque já ficamos muito à mercê. Mesmo sendo o rio de Deus, hein? A gente fica com um certo medinho. E mediu mais outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar a pé, com pé firme. E existe isto em Deus. Existem dimensões da nossa vida com Deus onde nós não temos pé, onde nós não mandamos, onde nós podemos mergulhar, mas ficamos à mercê do rio de Deus. Por isso é que nós precisamos de confiar em Deus. Não precisamos de estar sempre a perguntar, não podemos estar a perguntar, mas será que Deus é bom mesmo? Será que eu posso confiar nele? É que ainda por cima ele gosta de mártires. O Samuel teve a dizer que o Tyndall e o Hus, o Ganso, não é? E os outros, aquilo é tudo para queimar vivo. Será que eu posso confiar em Deus? E se ele olha para mim e me vê com cara de mártir? Hã? Será que eu me posso entregar a este Deus? Hã? São dúvidas, não é? Olha, uma das coisas que me fez desviar de Deus foi exatamente o medo que ele olhasse para mim e me visse com cara de mártir. Eu achei que tinha que ter uma distância segura dele. Podia ter as referências culturais, bíblicas, éticas e tal, mas ele no cantinho dele e eu no meu. Claro está que ele no cantinho dele e eu no meu, rebentei-me todo, não é? E quando o rei vai nu, tem que assumir. E eu assumi, depois rendi-me e voltei para Deus. E por causa disso, hoje já não tenho medo de Deus. Porquê? Porque se eu não tivesse em Deus, quem sabe se eu estaria vivo com a minha loucura toda, já tinha precipitado a minha morte. Não sejas demasiado louco, nem demasiado ímpio. Ímpio ou demasiado louco. Porque morrerias fora do teu tempo. Ora, eu era um sério candidato com a minha loucura toda. Então, eu hoje só estou vivo porque Deus quer. Quem é que aqui também só está vivo porque Deus quer? Hã? Pois. Mas às vezes a gente não acredita nisso. Às vezes nós só estamos vivos porque queremos. Porque a nossa vida está nas nossas mãos. Porque não confiamos no rio de Deus. Não confiamos na bondade dEle. Não confiamos na justiça e na misericórdia dEle. Ele me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. É porque à volta de Deus tudo floresce. Vocês sabiam ou não? À volta de Deus não há ninguém doente. Sabiam que à volta de Deus não há ninguém doente? Porque vejam só, à volta de Deus nós ou somos curados ou morremos e somos curados. Porque no dia em que a gente encontrar Deus, a gente vence não só a doença, mas vence a morte. Mas Deus também pode curar-nos e tem-nos curado. Deus tem-nos curado ou não tem curado? Não é pensamento positivo, não é eu gostava muito que Deus me curasse, eu digo pela fé que Deus me vai curar. Não, estou a falar de quem é que Deus curou fisicamente. Ok? Os que ainda não curou, eu estou à espera que Deus cure, ok? Porque Deus demora o seu tempo. Ele que faz tudo à velocidade que quer, às vezes não faz a velocidade que a gente quer. Mas Ele pode todas as coisas e eu espero dEle aquilo que eu ainda não vi. Foi Ele que me ensinou a esperar isso. Aquilo que o olho não viu e o ouvido ainda não ouviu. É aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que se entregam, para aqueles que nele confiam, para aqueles que se entregam aos processos de Deus. Não é para aqueles que resistem e que querem chapinhar em 5 centímetros de água. Ok? As coisas grandes de Deus acontecem quando a gente diz, olha, segura-me, porque eu vou mandar-me. Eu vou mandar-me, vou mandar de cabeça. Espero que não esteja ali nenhuma pedra, Deus. Tira todas as pedras, que eu quero ver se não fico paraplégico. Vai ser desconfortável este salto, Deus. Mas olha, se houver ali alguma coisa, tira aquilo da frente. Hã?
Porque Deus chama-nos a coisas esquisitas. Deus chama-nos a caminhar sobre as águas. Deus chama-nos a fazer coisas desconfortáveis. É? Como a gente via lá no filme A Cabana. Com Ele é mais fácil. Quando a gente tenta caminhar sobre as águas, nas nossas próprias forças, a gente caminha. Mas é afundando-nos nas águas. Mas quando é Deus que nos convida, Ele põe um chão que a gente não percebe, mas está lá. E a gente consegue. Agora, onde passa o rio de Deus é fantástico. Mas eu quero vos dizer uma coisa triste. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Não sei se vocês perceberam, mas este texto é uma profecia de que um dia o Mar Morto voltará a ser vivo. Que conjugado com outras, a gente percebe que vai haver um terremoto qualquer que vai abrir até lá o caminho pelo meio do cemitério árabe que eles fizeram para profanar lá a porta por onde o Rei da Glória vai entrar, e Jesus vai passar lá, e aquele terremoto vai mudar, e águas que, a geografia e a hidrografia da zona, e as águas que hoje vão parar ao Mar Grande, que aqui está descrito neste capítulo, que é o mar que está no Ocidente, que é o Mar Mediterrâneo, vão começar a convergir para o Oriente, para o Mar Morto, e vão sarar as águas, porque o rio de Deus, quando chega a um lugar, a uma vida, por mais fétida e podre que ela esteja, o que é que o rio de Deus faz? Ora, digam lá. Restaura. Então, toda a criatura vivente que vive em enxames ou cardumes, viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Caso não tenham ouvido da primeira vez. Junto a eles se acharão pescadores, desde Engedi ao norte até Engelim ao sul. Haverá lugar para se estender redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, o mar Mediterrâneo, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão saudáveis, serão deixados para o sal. Sabem que o rio de Deus às vezes passa por pessoas que depois dizem: chega, foi bom enquanto durou, mas é desconfortável e eu, pronto, já chego, já tinha minha experiência, já nasci de novo, já não sei o quê, já vou para o céu quando morrer, eu agora quero é viver a minha vida à minha maneira. Quem é que já fez isto? Além de mim. Hã? Além de mim. É difícil assumir, não é? Porque, reparem, eu sentava-me num banquinho como estes e sorria para o pregador, e estava assim. Porque eu não era daqueles desviados que não ia à igreja. Eu era daqueles desviados que não queria que me colassem aqui um rótulo a dizer desviado. Então eu vinha à igreja, batia palmas, cantava aos hinos, fazia tudo, mas depois juntava-me lá fora a falar mal da igreja, a criticar, a corroer todos os projetos da igreja, a dizer que aquilo não ia funcionar. Se não tinha funcionado os outros, porque é que havia de funcionar agora? As pessoas são as mesmas. Estou-me a lembrar agora do que eu fazia. E se calhar vivemos tempos semelhantes, mas agora os personagens são os diferentes. Pelo menos eu já não faço isso tanto. Às vezes, se calhar, dou comigo também a participar da roda dos escarnecedores e dos murmuradores. Se calhar Deus está-me a trazer agora à memória um comentário ou outro que eu faço, mas acho que não é só a minha memória. Se calhar também está a trazer a de mais alguém. Está a trazer a de mais alguém ou não? Está a trazer a de mais alguém ou não? É porque os que confessam e deixam os seus pecados alcançam misericórdia. E os que não confessam e não deixam, o que é que lhes acontece? Não alcançam misericórdia. É este o Evangelho. É esta a reforma que Deus quer fazer. E nós ou respondemos ou não respondemos. Se nós respondermos, o rio passa de novo. E o que era charco e lama e poço de sal, volta a ser rio. Volta a ser leito. Mas se nós não respondermos, o que é que nos acontece, irmãos? É mesmo charco de sal, é mesmo lama, é mesmo triste. Ora, eu confessei-vos aqui os meus pecados.
Eu já fui uma doença na igreja. E hoje espero fazer parte da cura. Pelo menos é assim que eu me vejo em quase todos os momentos. Mas às vezes os meus medos, as minhas limitações, as minhas inseguranças, as minhas frustrações, os meus desencantamentos fazem que eu volte a ser um problema. Estão a ver? Mas deixando para trás o que para trás fica, eu prefiro agarrar-me ao texto com que vou encerrar e vocês dizem, amém, já chega, pastor Alba, já chega. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto disse ele com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Ora, o que é os que nele crescem? É porque há uns que creram, mas depois deixaram-se vencer de novo pela incredulidade. Olha, eu quero-vos dizer como é que eu fazia quando eu orava pelas pessoas que estavam doentes, há uns tempos atrás. Vou-vos dizer. Eu fazia assim. Senhor Jesus, abençoa o irmão tal, a irmã tal. E às vezes lembrava-me que as primeiras pessoas por quem eu orei para Deus curar morreram. Lembrava-me. As primeiras visitas que eu fui fazer ao hospital, quando me tornei pastor aqui na igreja, fui visitar o marido da irmã Dulce Cunha. Eu fui lá e senti mesmo, quando soube que ele tinha morrido, parece que lhe fui dar a extrema unção. Que horror. Como é que foi isto? E depois Deus mandou-me também ir orar, porque como é que se chama aquele irmão? O irmão Garra. E eu fui orar por ele. E o Senhor também o levou. Eu falei com o pastor António Gonçalves. Pastor António Gonçalves, vá você visitar os doentes. E ele mandou-me visitar outro. E também morreu. Eu já não me lembro. E eu disse assim, pastor, você, quando ele mandou visitar o quarto, você tem a certeza que quer que esse morra? Literal. Ele não é nada, isto é a vontade de Deus. Deus leva os que quer levar e olha, e depois também vai curar os que Ele quiser curar. E eu fui ao quarto, não morreu, e eu fiquei tão feliz. Que eu achava que tinha o ministério da morte e não o ministério da cura. Mas olha, vou-vos dizer, até há pouco tempo atrás, quando alguém estava doente, eu orava assim. Deus, eu oro pelo irmão tal e pela irmã tal e tal. E Deus, e cura-os se for a tua vontade. Eu ficava tão confortável, escondido atrás da soberania de Deus. Se for a tua vontade, olha, se não for, Deus, estás à vontade, tu é que és soberano, estás na boa. Olha, para nós era melhor se tu curasses, mas se não quiseres, olha, eu também não te quero atrapalhar. Porque tu tens a tua vontade, os teus caminhos são mais altos do que os meus, e os teus caminhos mais altos podem ser, por exemplo, que ela morra. Que ele morra, olha, não sei. Pode ser que ele fique doente. Eu não sei como é que isso é mais alto, Deus, mas tu sabes. E eu remetia-me à minha ignorância, mas ficava completamente escudado atrás da soberania de Deus. E um dia Deus chamou-me à pedra e disse que não era assim que Ele queria que eu orasse. E mostrou-me pessoas que não oravam assim e que Ele usava magnificamente para curar. Eu percebi, xiça, eu complico isto tudo. Eu oro mal à brava para esta gente, coitados daqueles que eu tenho orado. Vou começar a orar como deve ser. Mas isto é desconfortável. Eu comecei assim a orar. Olha, Deus, estou aqui a orar, cura no nome de Jesus. E depois ia para casa roer as unhas dos pés. Será que vais curar ou não vais curar? É? E depois Deus não curava. Não curava e, ó Deus. Mas eu disse, Deus, como tu dizes, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas tu não curaste, Deus. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com o que Deus faz? Eu tenho a ver com o que eu faço. E Deus diz-me para eu fazer. Vocês sabem como é que eu falo agora com Deus? Olha, Deus, se não quiseres que eu ore para tu curares, tira-me-os da frente. É simples. Porque eu vou orar para tu curares todos. Todos. Sabem quantas pessoas é que eu já vi ser curadas? Eu não sei, mas já vi algumas. Mas Deus não cura quase ninguém comigo a ver. Sabem porquê? Quando souberem, digam-me, que eu ainda não descobri. Mas eu se calhar não aguento ainda. Ele ainda me está a treinar. Mas eu já vi coisas grandiosas de Deus. Coisas que eu reclamei durante mais de 20 anos. Deus,
Não me irrites com estes textos da Bíblia em que toda a gente é curada. Não me mostres coisas que não são para mim. Para que é que tu pões estes textos na Bíblia a dizer que as pessoas vinham a Jesus e eram todos curados? E porquê é que isto tem que ter acontecido há 2000 anos e não pode ser uma coisa que aconteça agora? Porquê é que tem que estar a acontecer em África e ali e acolá, mas não pode acontecer aqui, na nossa comunidade? Nós não temos gente doente. Esta gente doente vale menos do que aquela gente doente que tu curavas? São mais ingratos estes que os outros? Tu curaste 10 leprosos e só um é que te veio agradecer. Nós somos mais ingratos do que os outros 9 que foram curados? Não somos, Deus. Cuida de nós. Vocês conseguem ter conversas destas com Deus ou não? Se não conseguirem, deviam experimentar. Mas depois aguentem-se, hein? Isto é duro. Foi com uma conversa dessas? É assim mesmo. Hein? Vão pela Rosa que ela não vos engana muito. Eu sei disso. Eu sei que não. É mesmo assim. Às vezes é na nossa ira, mas não é uma ira pecaminosa. É uma ira de angústia, de revolta, e nós temos legitimidade, porque a palavra de Deus dá-nos legitimidade para a gente comparecer diante do trono da graça de Deus, e não temos que estar bem dispostos, podemos estar mal dispostos. Porque a gente pode estar em brasa, podemos estar irritadíssimos, mas se formos ter com Deus, vocês fiquem tranquilos, Ele vai resistir. Ele vai resistir. Às vezes os nossos problemas é que podem não resistir à presença dEle. Deus tem um rio. Tem um rio para nós mergulharmos e tem um rio para fluir através da nossa vida. Se nós abraçarmos a reforma que Deus nos convida hoje, nós não só vamos estar a desfrutar do rio de Deus e das suas correntes e a ser conduzidos por Ele a coisas espantosas, mas vamos perder o chão. Sim, tem que se perder qualquer coisa, porque ninguém ganha nada mantendo tudo o que tem. Tem que haver um investimento da nossa parte, tem que haver um risco, ok? Como depois Ele vai pôr esse rio a fluir do nosso interior. Porque Deus não é homem, não é mulher para que minta. Aquilo que Ele diz, Ele faz. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, Deus. E o que temos para apresentar diante de Ti? Temos para apresentar tantas vezes incredulidade, Deus. Nós não esperamos o Teu sobrenatural. Nós não esperamos as Tuas maravilhas. Nós somos como aquele salmista que dizia: temos ouvido o que Tu fizeste nos tempos antigos, mas e nos nossos, o que é que Tu tens feito? Tens-nos entregue como ovelhas e tens-nos vendido por nada e nem tens enriquecido com o nosso valor. Às vezes nós dizemos, de facto, coisas como o salmista disse, mas não temos a coragem de fazer as outras coisas que o salmista fez, de Te buscar, de abrir o coração contigo. E é isso que nós estamos a fazer aqui nesta manhã, Deus. Queremos-Te apresentar a nossa frustração com o nosso cristianismo, que é diferente de Cristo. Queremos-Te apresentar, Pai, a nossa angústia por não desfrutarmos da grandiosidade daquilo que Tu disseste estava ao dispor dos seres humanos em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, derramado sobre toda a carne, libertando os oprimidos do diabo, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, tocando e comendo e bebendo coisas mortíferas e que não nos fariam dano algum. Não temos visto isso como precisávamos, Deus. O nosso país não tem vivido isso e não tem visto isso como precisava, Deus. Nós temos um país que está entregue à seca, que está entregue aos fogos, e nós clamamos no nome de Jesus, Deus. Tu abras as comportas do céu e derrames a Tua chuva, Deus. Oh, Deus, Tu alimentes e que Tu sares a nossa terra. Terra essa que nós temos sujado com os nossos pecados, Deus. Nem falamos dos pecados da nossa nação, nem falamos dos pecados da idolatria deles, nem falamos das Tuas feitiçarias, Pai. Falamos da nossa idolatria, falamos da nossa feitiçaria. Falamos dos nossos pecados, dos nossos adultérios, Pai, das nossas fornicações, falamos das nossas imoralidades, falamos das nossas mentiras, falamos das nossas vaidades. Tem misericórdia de nós, Deus. Falamos das nossas cobiças, falamos, Pai, de tudo aquilo com que nós sujamos a nossa terra, o nosso lar, a nossa vida. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia de nós e faz passar um Teu rio com uma corrente forte. Uma corrente que arranque de nós, Deus, que arranque de nós a nossa imoralidade, que arranque de nós, Pai, a nossa doença, que arranque de nós a nossa maldade,
Deus, e faz como tu fizeste com os teus servos, traz uma brasa do altar e purifica a nossa boca para que não saiam mais palavras de murmuração, purifica as nossas mãos para que não roubem mais, purifica, Pai, o nosso coração para que não suspeite mais, para que não cobice mais. Oh Deus, purifica os nossos corpos para que não os entreguemos mais à imoralidade, Pai. Oh Deus, purifica, Pai, o nosso coração para que não deseje mais outros ídolos, mas seja consagrado a Ti, Pai. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Deus, e tem misericórdia do nosso país, Deus, e sara-nos a nós, e sara o nosso país, e abençoa-nos, Deus. Oh Deus, e traz o Teu rio, Pai, e varra a nossa nação, Deus. Mas nós não queremos que isso aconteça nas massas, nós queremos que isso aconteça com cada um, a começar por nós e a chegar àqueles que estão à nossa volta e propagando-se aí até que todos conheçam a grandeza da Tua glória e experimentem a liberdade que há em Cristo Jesus. Oramos, Pai, no nome de Jesus, para a Tua glória. Alguém fez esta oração? De coração? Então vá, vamos só cantar os parabéns e despedir-nos, só para não deixar os aniversariantes desta semana sem os parabéns. Pode ser? E depois já terminamos o nosso culto. Alguém fez anos esta semana? Bora, vamos aqui para a frente, Alice. Mais aniversariantes? 3, 2, 1, vai acabar. Vamos lá. Boa. Temos mais. Agora que vamos cantar os parabéns, temos ainda um grande aniversário para anunciar. Vocês sabiam que todos nós fazemos anos? Todos nós e todos os que fazem parte da Assembleia de Deus de Benfica fazem anos, porque esta semana, alguns nesta semana, a nossa igreja fez 49 anos. É? Então vamos cantar parabéns a eles os três e à nossa igreja. Está bem? Vamos lá. Ajuda-nos, José Carlos. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor abençoe, sejam muito felizes, nossos queridos irmãos e igreja, sejam muito felizes, com Deus ao seu lado, no longo porvir, que a vida nos seja um eterno sorrir. Agora, à saída estraféguia-nos, vamos só curvar as nossas cabeças, que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Relembro os cultos à tarde. O Samuel tem aqui para vos entregar aquele testemunho de um cético que ele nos leu. Vais para a porta, Samuel, e cumprimentas o pessoal lá, pode ser? E entregas lá, pode ser? Pronto. Então vá, lembro também quem quiser ir ao funeral da nossa irmã Maria José, que vai ser às 3 horas em Alfornelos e às 3 e tal, aqui no cemitério de Benfica.